Muita gente me pediu para comentar o caso do Epstein, só que eu tenho que pisar em ovos, porque ele faz parte de um povo especial. E muitas pessoas que estão envolvidas com ele também fazem parte de um povo especial. Nenhum povo é santo. Absoluta fuckingmente nenhum povo é santo. Mas só tem um povo que, se você disser que não é santo, você vai sofrer consequências sociais e até punições jurídicas. Por isso que eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou falar aqui agora, ok? Vamos ver o vídeo do Petri acerca do Epstein. Um dos títulos que ele selecionou para o vídeo foi Epstein e o Bitcoin. Só que o YouTube acabou selecionando outro título para ficar ranqueado no vídeo dele, beleza? Não é que o cara muda o título, é que o cara coloca vários títulos e o YouTube seleciona o que melhor alcança o público, o que faz o público ser mais alcançado, beleza? Vamos lá, vou deixar o link aí na descrição e vamos nessa, velho. Isso do Epstein, ela tá ficando cada vez melhor, cara. Não a lista em si, mas a confusão toda, porque eu acho que finalmente Nada disso, nós, Veveco. como geração, a gente tá entendendo que a gente caiu na maior pegadinha política da história das gerações. Porque assim, cara, a gente passou a vida inteira ouvindo que existia uma elite bilionária global, uma nova ordem mundial. A gente cresceu ouvindo que existiam famílias secretas que elas mandavam no planeta e que elas que estavam empurrando agendas sociais e Black Lives Matter e pautas LGBT só para destruir o Ocidente e aumentar o poder desses grupos bilionários. Lembra disso, cara? Lembra desses caras? Aqueles caras que faziam live no porão da casa deles? Mano, tinha uns CDs dos Illuminatis, velho, que tinha a capa do CD dos Illuminatis, era um cara muito doido falando, e a capa era um símbolo de infecção, tá ligado? Eu lembro de ter assistido isso aí em 2009, mano, de meu pai ter e eu assistir e depois eu emprestar pra galera, mano. Falando que o George Soros controlava o clima do planeta e que ele era o responsável pelo logo LGBT da CIA. Lembra disso? Lembra disso, cara? Só que agora, cara, com esse vazamento da lista do Epstein, a gente tá descobrindo que esses conspiracionistas, eles não estavam tão errados assim. Eles só erraram sobre quem fazia parte do grupo. E eles não notaram que eles mesmos eram peça fundamental no tabuleiro dessa elite global. Eu amo ver... A vida é um filme cheio de plot twist, cara. E se vocês não se apegar a nenhum papel... Eu sou geração Z, mas eu sou de 97, eu sou da primeira geração Z. Da primeira geração de geração Z. Você consegue curtir esse filme de uma maneira muito mais... Eu sou o geração Z mais based da internet. prazerosa. Agora a gente descobriu que essa tal dessa elite global, pedófila, que manda em tudo e faz o Ocidente ruir, ela não era composta só pelos democratas e pelos esquerdistas. Ela era composta por todo mundo, inclusive pelos heróis que diziam combater essa elite, a nova ordem mundial. Só que a direita ela foi tão inteligente nesses últimos 10 anos que ela conseguiu fingir que ela não fazia parte dessa elite capitalista pedófila. E ela conseguiu fingir que ela ia salvar o Ocidente dessa Não fingiu tão bem. mesma elite global pedófila. Então, assim, Olha, quais são os comportamentos que tanto a esquerda e a direita precisam realizar para conseguirem chegar ao poder? Apenas isso. A esquerda e a direita precisam se curvar exatamente para o quê, para quem e para quais grupos para chegarem ao poder. o que a gente está vivendo hoje é como se a gente descobrisse, depois de É um questionamento, apenas. anos, que o vilão do Star Wars não era o Darth Vader, mas era o elenco inteiro. E eles estavam todos fingindo que eles estavam brigando nas estrelas, só pra gente ficar assistindo. Mas sempre que a gente desligava a fita cassete, Vinícius, eu não vou comentar sobre isso nesse vídeo. o Yoda tava recrutando menor de idade pra fazer massagem no Elon Musk. Foi isso que a gente tá descobrindo, cara. Deixa eu mostrar com a pra lista vocês. do Epstein e ninguém tá percebendo. Tá todo mundo lá. Bill Clinton, Biden, Trump, Elon Musk, um monte de bilionário, um monte de gente, vice-presidente, assessor do Trump, todo mundo. E aqui que esses caras foram geniais, porque eles fizeram a gente acreditar que existia uma elite global que estava empurrando goela abaixo uma agenda woke, pautas sociais e tudo mais. Mas no fim, quem tava...
Preste atenção nisso aqui. Preste atenção nisso aqui, tá? Olhem esse plot aqui. Investigado por suspeita de exploração, vereador em São Paulo é autor de lei Felca de proteção a menores. Vereador Diego Gomes Vieira, PRD, de Praia Grande, no litoral de São Paulo, investigado por suspeita de oferecer dinheiro e presentes a 2 menores de 15 e 16 anos, é autor da Lei Municipal Felca, que tem o objetivo de promover ações de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o caso é investigado com suspeita de exploração S por meio de redes sociais, por meio de nota... subiu aqui. Por meio de nota, a defesa do parlamentar negou acusações. Veja o posicionamento completo abaixo. Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar? Não estou condenando ninguém, estou apenas lendo a matéria. Investigado por oferecer dinheiro e presentes a meninos menores de idade em troca de favores, o vereador Diego Vieira nega ter cometido o crime. O projeto de lei 92/2025 foi apresentado por Diego Vieira em agosto do ano passado e sancionado pelo prefeito Alberto Mourão. Em novembro, a lei instituiu a campanha Maio Laranja da cidade, dedicada à promoção de ações de enfrentamento à adultização e violência contra crianças e adolescentes. A criação desta campanha busca sensibilizar a população para a gravidade e consequências dessa forma de violência, incentivar a denúncia, fortalecer a rede de proteção, orientar crianças e adolescentes sobre seus direitos e capacitar profissionais que atuam diretamente com o público infanto-juvenil. Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar tal fenômeno político, social e psicológico, não é mesmo? Quem poderia imaginar? É a democracia! É a democracia! Quem poderia imaginar, não é mesmo? Que esse plot sempre se repete na humanidade. Vamos lá. Fazendo isso, eram eles mesmos que estavam fingindo que isso tudo existia pra gente ficar brigando aqui. Então, enquanto a gente tava brigando por causa de banheiro trans, por causa de liberdade de expressão, pronome neutro, Black Lives Matter, queda do... Deixa o like na live. Valeu, Bombar, tamo junto. Acidente, queda da testosterona, todos esses caras, eles estavam lá acumulando capital e fazendo festa numa ilha com menores de idade. Esse é o Quem poderia imaginar? melhor filme que você vai ver esse ano. Você não precisa ir no cinema, cara. É só você parar e analisar o que tá acontecendo em volta de você. Não existe time, não existe lado, não existe esquerda, não existe direita. E se você tá envolvido nessa confusão toda, você faz parte do tabuleiro dessa elite capitalista global, cara. Você foi enganado pelo dono. Capitalista é uma palavra muito forte. Capitalista é uma palavra muito forte. Se você for um comunista, você vai dizer que são capitalistas. Se você é um ANCAP, você vai dizer que são corporativistas. Mas tudo bem. Donald Trump. Eu não fui, não. Eu já falei que esse vídeo aí meu é falso. Essa foto com o Nando Moura é falsa e esse vídeo meu com o espírito de Jeffrey Epstein é falso. Apoiar ele porque ele tinha rabo preso dentro da lista do Epstein. Porque ele tava com Bill Clinton. Caso que eu falei uma coisa horrível, mas ele estava com Bill Clinton na ilha de Epstein com menores de idade. Só que como um bom psicopata narcisista, ele se adiantou e ele veio a público e falou: existe uma elite global, existe uma esquerda horrível que é representada por Hillary Clinton, Bill Clinton e todos esses democratas. E digo mais, eles assediam mulheres. Lembra? Deixa eu ver aqui uma parada. A questão é que já saíram informações bem antigas, mano, dos Clinton no Lolita Express, tá ligado? Já papo de muitos anos, velho. No debate, quando ele levou... Por que existe essa confusão entre capitalismo e corporativismo? Porque são duas coisas diferentes, tá ligado? Capitalismo pode ser interpretado de algumas formas. Uma delas é livre mercado. Apenas o livre mercado, que é o jeito como os ANCAPs se interpretam, tá ligado? Só que, tipo, se livre mercado é capitalismo, um mercado controlado não pode ser capitalismo. Mas, enfim, é só questão de termo, é só
O que importa não é o termo. O que importa é o conceito, é o que aquele termo, é ao que aquele termo se refere. Eu não tava na Ilha de Marajó, não. Um monte de menina que foi assediada pelo Biden. Lembra disso? Isso era... Mas o capitalismo é um termo dos caras, velho. Capitalismo é um termo dos caras, não é um termo nosso. Então, tipo assim, eu acho que o justo é a gente utilizar um termo diferente do deles. Quando a gente for debater ou quando for questioná-los, tá ligado? a tática clássica do narcisista. De se adiantar quando ele percebe que o dele vai começar a queimar. Ele se adianta, ele joga o outro na fogueira. E o outro que foi jogado na fogueira, ele não pode falar, eu fiz, mas você também fez. Ele não pode falar isso. A única coisa que ele pode fazer é pegar outras meninas que foram assediadas pelo Trump e fazer disso uma grande competição de quem assediou mais. Mas no fim das contas, todos eles eram pedófilos. Todos eles mandavam no mundo e todos eles criaram um teatro para fazer a sociedade ruir enquanto eles acumulavam capital, poder, territórios e faziam tráfico sexual de menores de idade. Sabe o que é o foda desse vídeo do Arthur especificamente? É que tem uma outra parada que é insana. Vocês já devem ter ouvido falar do documentário Teatro das Tesouras, do Brasil Paralelo. Vocês já devem ter assistido isso aqui, tá? E olha isso aqui, ó. Isso aqui foi editado pelo Petri, tá? Eu não tenho certeza se foi esse aqui, tá ligado? Mas o teatro, Essa pode ser a última o Brasil Paralelo foi editado, o Teatro das Tesouras foi editado pelo Petri, velho. Deixa eu ver aqui se mostra aqui uma produção Brasil Paralelo. Deixa eu ver aqui se mostra. Edição Arthur Petri. Droga, eu era muito fã do Petri, vai tomando no cu. Isso aqui, o Teatro das Tesouras foi editado. O Teatro das Tesouras só se popularizou no Brasil por causa da fenomenal edição do Petri. Isso tem que ficar, isso tem que ser. Todo o conteúdo foi importante, tá ligado? Mas o Petri foi quem deu a cara ao Teatro das Tesouras. Então, o Petri, ele se faz de doido, mas ele entende muito bem do que é o Teatro das Tesouras, não só aqui, como no xadrez global, por assim dizer. Você é muito fã do Petri, né? Cara, eu era muito fã do Petri. É gente aqui brigando de banheiro trans, porque a CIA transformou o logo em LGBT, porque o PayPal fez uma homenagem ao LGBT no mês do orgulho. Agora, uma coisa não anula a outra. Realmente existe uma elite satânica crianceira e eles estimulam um monte de degeneraçãozinha aí. E você passou horas e horas e horas numa live stream. Bombaverk, o Petri ele conhece muito bem. Pra ter editado do jeito que ele editou, ele conhecia muito o conteúdo, mano. Ele conhecia muito. Ele trabalhava no Brasil Paralelo, ele trabalhava para o Brasil Paralelo. O Petri, ele tem conhecimento de muita coisa. Ele tem conhecimento, só que o Petri, ele tem o mesmo comportamento do Toguro, que por um lado eu acho que é muito inteligente. Quando você não se coloca como conhecedor de algo, como o inteligente, você se passa por bobo. E isso isso te dá um poder muito forte, tá ligado? Nos alertando sobre a agenda woke, achando que você tinha descoberto um negócio muito incrível, mas eram eles nos despistar, cara. Era como se a gente estivesse participando de uma tourada. E eles balançavam um paninho vermelho na nossa frente. E eles falavam, olha aqui a agenda woke. E a gente ia com tudo. E eles falavam, olé, olha aqui a feminista de cabelo azul aqui. Ela quer acabar com os homens, olé. E a gente foi gastando a nossa energia. O ocidente vai ruir, hein? Isso é culpa da baixa testosterona, olé. E na genialidade maligna dessa elite global pedófila, eles conseguiram nos convencer que a gente tava na arquibancada e que o touro eram os outros.
Mas mal sabíamos nós que todos nós éramos o touro e que não existia arquibancada. E a cada olé que o toureiro dava na gente, eles todos estavam contando dinheiro e planejando a próxima Nada disso, Mihawk. festa na ilha do Epstein. E na cabeça deles eles estavam pensando, briguem, otários, briguem, se dividam. Vai, briga por essas coisas inúteis. Porque enquanto vocês discutem sobre a queda do Ocidente, eu compro mais 3 bairros na tua cidade. E daqui Opa, quem será que compra esses bairros na tua cidade? Quem será, não é Vai, mesmo? briga por essas coisas inúteis. Porque enquanto vocês discutem sobre a queda do Ocidente, eu compro mais 3 bairros na tua cidade. E daqui a alguns anos você vai se perguntar por que você não consegue comprar uma casa própria. Por que você trabalha, a sua mulher trabalha, o seu filho já começou a trabalhar e você ainda não consegue comprar uma casa própria. Sabe por quê? Porque eu te distraí com meu paninho vermelho. Mas, cara, se você acha que o que eu relatei até aqui é triste o suficiente, eu vou te dizer uma outra coisa que é mais triste assim. Que é mais triste que isso. Porque o capítulo mais irônico dessa história não é o que eu te contei agora. O capítulo mais irônico dessa história são as criptomoedas. Lembra daquela moeda que era pra fugir do governo, que era pra fugir do sistema, que era pra fugir da elite criminosa, pedófila? Lembra disso, cara? Lembra da moeda que não ia financiar o brega pedófilo? Lembra disso, cara? Eu vou te falar uma notícia, cara. A moeda que não ia financiar o brega pedófilo financiou o brega pedófilo. Bitcoin nos arquivos Epstein. Quais as relações do magnata com a cripto? Mano, eu acho que ele só meteu aqui isso aqui pra ficar mais popular o vídeo, tá ligado? Pra ser mais resenha. Criptomoeda? Criminoso sexual investiu em empresas do setor cripto e manteve relações com grandes nomes dos ativos digitais. Os arquivos e documentos das investigações em torno do financista de Wall Street e criminoso sexual Jeffrey Epstein envolvem 1.509 citações ao Bitcoin, a primeira criptomoeda inventada. Os rumores escalaram nas redes sociais na semana passada, blá, blá, blá. Por mais que essa última afirmação seja exagerada, os e-mails divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos sugerem que Epstein tinha, sim, relação com grandes nomes dos primeiros anos do Bitcoin. Eu não desacredito nisso aqui, não. Eu acho que é totalmente possível, mas vamos comentar mais sobre isso. Essa é a melhor parte de toda essa história do Epstein. No fim das contas, cara, você passou 10 anos comprando Bitcoin para não financiar a elite global para descobrir que pagou pela gasolina do jatinho do Epstein. E você até pode falar, mas você também não comprou? Não, cara. A minha vida inteira eu só investi em renda fixa no Brasil. Então, no máximo, eu financiei o Comando Vermelho. Não, o ponto aqui, ó, eu não acho que isso é uma crítica séria do Arthur, eu acho que ele tá só falando meio zoando, mas é uma crítica que eu vejo muita gente fazendo, falando coisas do gênero. O ponto é, ele investiu em Bitcoin, ou ele comprou Bitcoin, ou ele estava ligado com as primeiras pessoas que tinham Bitcoin para vender, ou investiu em startups, ou em coisas relacionadas a criptomoedas. O ponto é que tem um monte de crime acontecendo com o Bitcoin. Literalmente tem um monte de crime acontecendo com o Bitcoin. Foda-se. Foda-se. Mano, com o dólar a mesma coisa. Com o real a mesma coisa. Todo crime é cometido com alguma porra de alguma moeda, velho. Isso aí é irrelevante. Agora, o ponto é, se isso foi criado pelo Epstein, faz diferença? É uma pergunta mesmo, tipo assim, de verdade, tá? As propriedades permanecem as mesmas, tudo permanece do jeito que deveria permanecer, a gente continua livre, o governo não pode imprimir mais e tal, foda, tá ligado? Se num dia o Epstein der um jeito de expandir a base do Bitcoin, o Epstein que eu digo, tipo, essa galera do Epstein, conseguir expandir a base do Bitcoin, aí fodeu. Mas até então, velho, ele foi só um bait, isso aqui que ele lançou, mano. Totalmente aceitável. Totalmente aceitável, velho. Faz diferença? Não faz não, velho. Se foi a CIA, ó, vamos fazer uma pergunta pra você. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Se foi a CIA que criou o Bitcoin, não, ninguém... Mano, é óbvio que não foi criado pelo Epstein, bicho. Isso aí é pra fazer a galera entrar em tilt.
Digamos, por exemplo, foi a CIA. É muito mais provável que tenha sido a CIA do... Agora, digamos que foi a CIA. Faz diferença? Não, eu concordo que não foi a CIA, eu concordo. Eu tô fazendo aqui advogado do diabo. Eu tô colocando uma hipótese extrema. Tá ligado? Digamos que foi a CIA que criou. Eles criaram um bagulho que tem uma propriedade foda pra cacete. Que não pode... Tipo assim... Eles criariam... Vocês estão me dizendo que faz diferença eles terem criado uma moeda que eles mesmos não podem controlar, sendo que eles são financiados justamente pela existência do sistema financeiro qual eles podem controlar.